oração para iniciar essa programação de hoje. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, abençoa, Senhor, essa abertura de programação, Senhor. Abençoa este canal de televisão. Abençoa, Senhor, meu Deus, a toda a nossa família, toda a comunidade. Abençoa toda a família da Visão Cristã, meu Deus e meu Pai. Abençoa todos os telespectadores que estão assistindo este momento, Senhor, que não foi por acaso que ligou essa televisão, que não foi por acaso, meu Deus e meu Pai, que fez esta obra, não foi por acaso que estamos aqui, Senhor, porque temos o chamado de Ti. Deus abençoe. Abençoa, meu Deus, essa cidade. Abençoa, meu Pai, todos nós, os comunicadores de televisão, de rádio. Abençoa o prefeito dessa cidade. Abençoa todos os vereadores, Senhor. Todas as leis, meu Pai, para que venha a funcionar, Jesus, que venha estar do nosso lado, ó Deus Todo-Poderoso, porque o povo, Senhor, é aquele que precisa, meu Deus, esse povo precisa de uma oração, esse povo precisa, meu Deus e meu Pai, de uma ajuda física, espiritual. Ah, Senhor, quantos estão neste momento, Senhor, sem um pão na mesa para comer, quantos estão neste momento, Senhor, que não tem, Senhor, aonde cair morto. Mas Deus, abre as portas da prosperidade, abre as portas do emprego, meu Deus e meu Pai, abre as portas da prosperidade, abençoa, Senhor, eu repreendo todo espírito de doença e da enfermidade. Assim, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Eu tenho aqui uma palavra, Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 26, e que diz assim: Filipe e Eunuco, o etíope. Então, diz assim: e o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. Levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo Mordecandace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os teus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração. E regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. Correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lê? E ele disse: como eu poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse com ele e se assentasse junto ao carro. Um homem que veio da Etiópia, do Egito, e veio para Jerusalém para adorar esse Deus. A Bíblia diz que ele não veio para fazer negócios, diz que ele não veio a fim de outras coisas, mas ele veio para adoração, porque aquele homem estava sedento da palavra de Deus. O anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. O Senhor chamou o anjo e disse: olha, desce, porque aquele caminho está deserto, e ali vai um homem que está carente da palavra de Deus. Então, aquele anjo levantou e foi. E eis que um homem etíope estava a caminho. Ele estava indo de volta para o Egito, porque ele tinha vindo a Jerusalém para adorar o Senhor. Só que muitas vezes nós vamos à igreja, irmão, e nós não entendemos nada. Muitas vezes nós precisamos de alguém que nos ensine melhor a palavra de Deus. Em Provérbios diz que sem profecia o povo se corrompe. Aqui esta profecia é a palavra de Deus. E em Oséias capítulo 4, versículo 6 diz que o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento da sua palavra. Porque o povo está se corrompendo. O povo hoje não conhece mais qual é o certo e qual é o errado, devido às muitas doutrinas ao contrário. Mas se nós pregarmos aqui, como está escrito na palavra de Deus, o povo não vai se perturbar, o povo não vai ficar em dúvida, e o povo vai passar a crer. Então aquele homem estava sedento da palavra de Deus. Ele saiu do Egito, da Etiópia, e foi a Jerusalém para adorar o Senhor. Ele era um homem de confiança do seu servo. Ele tinha um cargo, mas para Deus não importa se ele é pobre, se ele é rico, se ele é preto, se ele é branco, não importa para Deus. Deus não faz acepção de pessoas. Deus veio para salvar a todos. Então por isso esse homem, ele foi a Jerusalém, porque Deus tocou no coração dele. E quando Deus toca no seu coração, muitas vezes nós ficamos atribulados. Meu Deus, o que vou fazer? Mas eu não queria ir para a igreja agora, mas aquela
aquela força é tão grande, aquela força interior, aquela força maior, que é o Espírito Santo de Deus, quando toca em nosso coração, não tem ninguém que resista, porque é o poder de Deus. Então Deus mandou aquele homem, né? Quando ele disse, ele levantou-se e foi. Eis que um homem etíope, eunuco, de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente. Ele era um superintendente, ele era um feitor, ele era como um inspetor, ele era um administrador. Você vê só, ele tinha um cargo, era um homem importante, ele era um homem estudado, um homem que tinha cultura, provavelmente. Então, e diz aqui, e era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para a adoração, diz aqui a palavra. Ele tinha ido para a adoração. Então nós vimos aqui, irmãos, que muitas vezes, quando nós vamos para a igreja, a Bíblia diz, não, hoje eu vou na igreja. Não, eu vou na igreja hoje, porque hoje eu quero lá ver como é que é aquilo. Não, é Deus que está tocando no seu coração. Não é eu que quero, não. Se fosse depender de mim, eu nunca estaria aqui hoje. Mas eu dependo de Deus. Fui chamado para fazer a obra de Deus. Tive as minhas dúvidas, mas quando aos poucos eu fui orando, fui conversando, fui pedindo para Deus, Senhor, me dá força, Senhor, me dá sabedoria da tua palavra. Senhor, assim como Salomão pediu para o Senhor, Salomão disse, Senhor, eu quero só sabedoria. O Senhor ofereceu tudo para ele que ele quisesse, mas ele disse, não, Senhor, eu quero sabedoria, porque sabedoria para o homem é tudo. A sabedoria para o homem, ele vai a qualquer lugar, ele enfrenta barreiras, ele enfrenta dificuldades, mas ele sabe discernir o certo do errado. Então aquele homem foi a Jerusalém, aqui está bem claro, para a adoração, para adorar a Deus. E ele regressava e assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. Aqui ele foi e voltou, mas ele voltou com dúvida, porque ele não entendeu a palavra. Ele estava tão sedento da palavra de Deus, que talvez aquilo atrapalhou o entendimento dele. Muitas vezes nós queremos pegar tudo de uma vez só, e nós não conseguimos. Muitas vezes nós queremos fazer algo da nossa vontade. Não, eu vou, eu quero lá, mas não é. Tudo é o tempo do Senhor. Nada acontece fora do tempo do Senhor. Não cai uma folha de uma árvore sem o tempo do Senhor. E ele regressava sentado no seu carro, pensando, meu Deus, mas eu não entendi, falou desse Jesus, mas que esse Jesus já veio, está por vir. Quem será esse Jesus? Eu imagino o momento, o susto que ele levou quando ele viu o Filipe do lado do carro dele. Eu penso que levou um susto, porque estava pensando, quem é esse Jesus? Será que já veio ou está por vir? E disse o Espírito a Filipe, chega-te, ajunta-te a esse cara. Primeira coisa, meu irmão, Deus fala conosco, mas as coisas dele, ele não fala com qualquer um. Deus até chama, mas as coisas do Espírito, ele só vai usar em Espírito aquele que está do lado dele, aquele que anda em Espírito e em verdade. Deus chamou Filipe, e Filipe, então, foi. Você vê, o anjo foi lá e disse, Filipe, ele disse, eis-me aqui, Senhor. Filipe estava pronto para ir para a obra de Deus. Ele estava preparado. E disse, agora eu vou fazer a obra de Deus. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse, entendes tu que lê? Aqui vem um problema agora. Aqui estava, ali, naquele momento, esse eunuco iria perder aquela dúvida. Aquela dúvida ia sair do coração dele. Aquela dúvida que estava prendendo ele. Meu Deus, quem é esse? Esse Jesus. Está por vir, já veio. Quem será? E ele disse, tu entendes o que lê? E o eunuco respondeu, como poderei entender se alguém me não ensinar? Como eu poderei entender se alguém não me ensinar? Tudo que eu sei hoje, graças a Deus, estudo muito a Bíblia, fui para a igreja. Quando o pastor começou a pregar a mensagem, eu comecei com a canetinha, fazendo anotações. Eu comecei a pegar e digo, bom, se aquele homem também era assim, eu também sou assim. Se ele teve jeito, para mim também vai ter jeito. Basta somente eu querer, basta somente eu ter vontade, basta eu ir de encontro com o Senhor Jesus. A mulher samaritana foi abençoada porque ela correu o dia todo atrás de Jesus e ela foi de encontro de Jesus. Não importou e foi humilhada. O importante é que ela recebeu a sua bênção.
Hoje você também, meu irmão, que está aí nos assistindo. Você está pensando, meu Deus, estou pensando em dar um cabo na minha vida, estou pensando em me matar, estou pensando em abandonar minha família, ir embora, estou pensando em deixar tudo de lado, porque a minha vida não tem mais jeito. Tem sim, a vida tem jeito, basta você querer. Você que está me assistindo agora, coloca no teu coração, medita bem nesta palavra. Este homem que morava num país onde não falava de Jesus, onde era proibido falar de Deus. Quem falasse de Deus seria morto, não poderia falar, porque não fugiu daquele lugar. Talvez ele inventou um subterfúgio para que ele chegasse até Jerusalém. Ele não veio assim só, patrão, eu vou até Jerusalém e vou buscar Jesus. Eu quero conhecer este homem, eu quero conhecer esse povo de Deus. Se ele falasse isso, a ele com certeza, tenho certeza absoluta, ele seria morto. Mas ele não falou. Simplesmente, eu creio que ele inventou alguma coisa a fim de negócios, né? Para o Felipe, ele disse que veio em adoração. Mas lá para o patrão dele, eu tenho certeza que ele não falou dessa forma. Porque Jesus tinha falado com ele, o Espírito Santo estava no coração dele e ele precisava dessa mensagem. Ele precisava ouvir para entender. Como eu posso entender se ninguém não me explicar, se ninguém não me ensinar? Foi na igreja, quando eu fui, também estava sedento da palavra de Deus. Cheguei lá e comecei a meditar naquela palavra. Marcava num caderninho, ou marcava aqui na folha, colocava uma divisória aqui dentro e em casa eu ia estudar. Eu disse, Deus, me dá sabedoria. Assim como o Senhor deu a Salomão, dá para mim também, Senhor. Eu tenho vontade. Irmão, isso é ser dentro da palavra de Deus. Isso é querer aprender. E Deus é obrigado a abençoar uma pessoa. Deus não tem como não abençoar. É obrigado a abençoar. Por quê? Porque a pessoa, ela está buscando a Deus. Ela precisa de Deus. E ela quer Deus. Eu quero meu trabalho. Eu quero trabalhar na obra de Deus. Quando eu me aposentei, eu disse, Senhor, agora estou aposentado. Eu tinha feito um voto antes. Quando eu me aposentar, Senhor, jamais um dia eu vou bater cartão. Mas eu vou te servir, Senhor. Vou ficar fiel na tua presença. Eu quero te servir. Mas nunca passou pela minha cabeça que um dia eu seria um pastor, ou eu pensava em dirigir uma igreja. No meu coração, na minha mente, eu ia tocar na igreja. Porque eu tocava no mundo, eu tocava e cantava, toquei numa banda. Então eu achei bom, eu indo para a igreja para tocar, já está bom, já estou servindo ao meu Deus. Mas não é o meu eu, não é o meu querer, é o querer de Deus. Assim como aquele eunuco veio da Etiópia até Jerusalém, com certeza, assim também foi eu também. Eu saí do brejo, eu saí do lamaçal do pecado, eu saí da onde eu não entendia nada de Deus. Mas eu vim para a casa de Deus. Eu fui buscar Jesus, fui de encontro com a palavra. Eu lá no mundo não ia aprender, eu tinha que ir buscar a Deus. Tinha ir de encontro com alguém que conhecesse a palavra e me ensinasse. Como esse aqui falou ao Felipe. Felipe perguntou, tu entendes o que lê? Estás entendendo alguma coisa aqui dentro? Ele disse, como poderia entender se ninguém me ensinar? Como aprenderei se ninguém me explicar? É a mesma coisa nós começamos pequenininho, vamos para a escola, primeiro ano, segundo, terceiro, oitava série, e assim a gente vai aprendendo. Tem que ir para a escola para aprender, para pegar o diploma. E cuidado para não ser reprovado no final do ano. Assim também é nós para Deus. Cuidado para não ser reprovado. Pensas porque já és um pastor, pensas porque é um presbítero, pensa porque é um evangelista, o diácono, obreiro, vai estar sempre na presença de Deus. Cuidado, vigia, porque o nosso inimigo está ao nosso derredor, querendo nos tragar. Está 24 horas esperando uma brecha para entrar, para nos tirar da presença de Deus. Como eu disse, Deus, se tu me abençoar, cuidar toda a minha família, eu vou seguir, eu vou aposentar, nunca mais eu vou bater cartão. Fiz um voto com Deus. E este voto estou cumprindo até hoje. 20 anos atrás. Por isso que Deus está me colocando na posição que eu devo estar. Não é eu que quero posição, não. É Deus que coloca cada um na sua posição. Muitos almejam tal posição, mas espera por Deus. É Deus que vai te colocar ali. Eu nunca pensei em fazer um programa de rádio, televisão, e muito menos dirigir uma igreja. Eu não pensei nisso. Não estava no meu coração, na minha mente, na minha percepção.
mas estava na de Deus. Lá no ventre da mãe, lá no na madre da mãe, lá estava, predestinado a um dia fazer a obra de Deus. Fazer a obra de Deus com carinho, com dedicação, com amor, com respeito ao seu próximo, com respeito ao seu semelhante, porque todos nós somos a imagem e a semelhança de Deus. Então diz aqui, e o lugar da escritura que ele lia, dizia assim, foi levado como a ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro, diante do que tosquia, assim não abriu a sua boca. Ele está falando de Jesus. Ele falou que Jesus sofreu, ele morreu na cruz para nós salvar. E esse era o Jesus. Ele não era Jesus, era apenas um mensageiro de Deus. Nós somos um mensageiro de Deus e levamos a mensagem para aquele que não conhece. Como outrora alguém também levou essa mensagem para mim. E eu acreditei. De princípio a gente estranha, porque é meio exigente, servir a Deus não pode ser de qualquer forma, e eu vou ter que deixar lá o meu futebol, deixar minhas coisinhas lá. Então eu não queria deixar meu joguinho de bola, gostava de jogar um futebol e não gostava. Eu queria o quê? Eu queria era Deus e o mundo. Eu queria servir a Deus, eu queria servir lá fora, jogar meu futebol, fazer minha festinha, né? Então, mas não pode. Ou você serve um, ou você serve o outro. Então eu decidi, fiz um voto com Deus. E Deus cumpriu na minha vida. Todos os meus filhos, minha família, minha esposa, todos foram curados das enfermidades. E a Deus acrescentou a minha vida. Tudo que eu pedi para Deus, Senhor, muda a minha vida. Eu quero mudar, eu quero ser diferente. Eu quero ser um homem onde eu passar eu fazer a diferença. Como diz aquela música, ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus. E eu creio que Deus está na minha vida, porque tudo que eu peço para Ele, eu consigo. Talvez muitas coisas deveriam ter acontecido pior, mas por causa da minha fé em Deus, por causa da minha percepção. Como eu creio que Deus é todo poderoso, eu creio que sem Deus nós não vamos a lugar nenhum. Você pode estar me ouvindo, me assistindo nesse momento, mas você pode colocar algo no teu coração. Busca uma igreja. Se quiser procurar a igreja Pentecostal Visão Cristã, Rua Engenheiro do Leque, 884. Temos no Jardim Germânico, lá o diácono Anderson, cuidando mais dos seus obreiros. Temos no Jardim 2, lá o presbítero Valdecir, está lá também, cuidando daquela congregação, que é uma bênção nas mãos de Deus. Então, irmãos, vai na sede 884, ali está eu, minha esposa e mais uma equipe de obreiro para te atender. Irmãos, muitas vezes alguém pede, vamos na nossa casa, vamos lá nos visitar, mas não dá tempo. O nosso tempo é curto. Então o pastor não vai, porque o pastor não quer ir na minha casa, mas nós não temos, onde nós somos chamados, nós vamos. Não tem hora da noite, meia-noite, 1 hora da madrugada, quantas vezes nós saímos da cama e fomos socorrer, fomos orar por aquela pessoa que estava enferma. Temos que orar, porque a oração é a chave da vitória. A oração é a chave da bênção. E sem oração, nós não vamos a lugar nenhum. Nós não chegamos até Deus. Não chegamos a conseguir aquilo que nós queremos. Porque nós não temos fé. Mas se nós estamos a fé em ação, coloca a fé em ação. Diz, não, eu vou. Eu acredito. Eu tenho certeza que eu vou buscar a Deus. E neste momento, Deus vai me abençoar. Então, diz assim, na sua humilhação foi tirado do seu julgamento, e quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. A Bíblia diz que o Senhor veio para os seus, e os seus não receberam. E respondendo Eunuco a Filipe disse, rogo-te quem disse isto, o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Você veja, ele estava começando agora a tirar a sua dúvida, a dúvida do seu coração. Por quê? Ele tinha um homem de Deus ali do lado dele. Um homem cheio do Espírito Santo. Porque Deus não manda qualquer um fazer obra, não, meu irmão. Deus não manda qualquer um, não, meu irmão. Ele vai lá, não. Deus escolhe os seus para pregar o Evangelho. Deus escolhe os seus para dirigir uma igreja. Deus dirige os seus para abrir uma igreja. Então não é assim. Tem que ter o chamado de Deus para que Deus possa fazer algo em nossa vida. Senão não tem como Deus nos abençoar dessa forma. Então Filipe, abrindo a boca e começando nesta Escritura, lhe anunciou de Jesus. Não estou falando de Jesus. Eu estou falando daquele que veio para salvar a todos nós. Para Deus não tem acepção de pessoas. Para Jesus Cristo, Ele veio para todos. Ele morreu na cruz para nos salvar. Não foi só o brasileiro, não foi só o americano, não, Ele veio para todos.
todo. Então, é para aquele que crê, é para aquele que busca. Não vai pensar, meu querido irmão, que morreu hoje, nunca serviu a Deus, nunca fez nada para Deus. Morreu, aí eles já dizem, já está lá junto do trono do Pai. Está no ladinho de Jesus já. Está lá em cima, olhando para baixo e orando por nós. Esquece, irmão. Não é assim também não. Não é bem assim não. Nós vamos ser salvos pelas nossas boas obras. Nós vamos ser salvos por aquilo que nós praticamos aqui na terra. Aí depois de morto, querido, não tem mais oração, não tem mais promessa, não adianta mais, está morto. Morto não fala, morto não ouve. Se nós queremos, se você, meu irmão, minha irmã, quiser se salvar, você vai buscar em vida. Aí depois da morte não adianta mais. Depois de morrer, querido, não adianta mais. Busque a sua salvação agora. Busque o Senhor enquanto há tempo. Busque o Senhor enquanto se pode achar. Busque o Senhor enquanto tu pode caminhar até a igreja. Busque o Senhor enquanto tu pode profetizar e falar do amor de Cristo. É isso que Deus quer de cada um de nós. Falar do amor de Cristo. Deus quer que nós fizemos a nossa parte, porque Ele já fez a dele. É possível? Jesus faz 50%. Eu faço 25% e você 25%. Vamos lutar. Vamos orar. Vamos crer que Jesus pode fazer tudo por nós. Mas temos que querer. Pensa que, porque eu não roubei, não matei, não briguei. Mas eu fiz tudo de bom. Eu me dou bem com meus amigos, com meus vizinhos. Aí eu te pergunto agora, o que você fez para Jesus? Você falou do amor de Jesus? Você evangelizou, dizendo que Jesus era o caminho, que Jesus é a verdade, Jesus é a vida? Você só pensou em você. Não serve de nada, querida. A Bíblia diz que ide e pregai o evangelho a toda a criatura. E amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então quer dizer, eu tenho que amar o meu irmão. Sou obrigado a falar do amor de Cristo para ele. Se eu amo o meu irmão, o mesmo que eu quero para mim, eu vou falar para ele também. Irmão, você não pode beber, você não pode fumar, você não pode adulterar, você não pode fazer mal ao seu irmão. Você tem que ajudar, irmão. Eu estou falando do amor de Cristo. Se ele me ouviu, amém. Se ele não quiser me ouvir, aí o problema é dele, é ele com Deus. Mas a minha parte eu fiz. Eu falei do amor de Cristo para esse irmão. Isso que eu digo, irmão, tome cuidado. Não é assim não. Eu vou morrer e amanhã eu subo para o céu. Não é assim não, querido. É diferente da coisa. Aqui na Bíblia fala, viu? Nós só temos essa bússola maravilhosa, que é a Bíblia Sagrada. Nós só temos a Bíblia Sagrada para nós fazer a obra. Para nós aprender a verdade, pregar a verdade. Não é todos que conseguem ler uma Bíblia. Não é todos que conseguem começar a abrir aqui a Bíblia e começar a entender o que está aqui dentro. Então nós temos que buscar em Deus. Temos que estar cheios do Espírito Santo. E Deus escolheu Filipe, homem cheio do Espírito Santo. E quando ele foi chamado para fazer missão, para evangelizar para aquele homem, Filipe não recusou. Não, Senhor, eu não posso. Não, Senhor, hoje não dá. Não, Senhor, hoje não dá para ir não. Eu tenho um problema sério para resolver. Primeiro, faz a obra de Deus. Lá na frente, as duas coisas, Deus proverá. Faz primeiro as coisas de Deus. Coloca Deus em primeiro lugar. Você não consegue botar, mas se você colocar Deus...